Olá pessoal, vamos aí retomar os nossos estudos, certo? A partir da atividade que foi passada. Irei corrigir a atividade, em seguida dar continuidade à explicação do conteúdo de frequência. Então, a questão 1. Sobre as definições básicas de frequência, responda. O que são dados brutos? E aí é o seguinte, dados brutos são os dados originais que ainda não foram numericamente organizados após a coleta. Ou seja, no momento da pesquisa, muitas vezes os dados brutos ficam por ordem cronológica, ou seja, pelo momento que foram coletados. E isso não é uma organização que muitas vezes proporcione a extração de informações que gerem conhecimento. Mas aí na outra questão nós temos o que é rol. E rol é a ordenação dos valores obtidos em ordem crescente ou decrescente de grandeza numérica ou qualitativa. Então é o que? É a organização dos valores que foram coletados anteriormente, né? Se extrai dos dados brutos o rol, que agora já é uma organização, certo? E o que é frequência? É a quantidade de vezes que o mesmo valor de um dado é repetido, né? Então, na coleta de dados, alguns deles e na maioria são repetidos, que são vários elementos. Então, a frequência é a quantidade de vezes que o mesmo dado é verificado, né? É coletado. E por fim, o que é amplitude total? E é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo dos dados coletados. Então nós temos valores, né? Alguns maiores, outros menores, e a diferença entre o maior dos dados coletados e o menor é o que chamamos de amplitude total. 2. Sobre as definições básicas de classe, responda. O que é classe? Classe é o agrupamento de valores no intervalo de abrangência, ou seja, né, é o grupo de valores. Temos tabela de frequência que muitas vezes é possível ser apresentada com valores individuais, mas em muitos casos isso não é interessante. Então, o que é que faz? Agrupa alguns valores para que essa tabela fique mais eficiente, visivelmente mais eficiente. Letra B. O que as letras LI representam? LI sendo L minúsculo, né? O limite inferior da classe, que é o menor número. E o que as letras LI representam, sendo o LI maiúsculo? O limite superior da classe, que é o maior número. O que o símbolo, né? Aí nós temos o símbolo, parece um T deitado. O que é que ele estabelece? Apresente um exemplo. Então, esse símbolo estabelece a inclusão e exclusão para os valores limites. E um exemplo é, na classe aí, 4, 6, que são seus limites. Nesse exemplo, os valores dessa classe são 4 e 5. Veja que esse símbolo determina aqui a exclusão do 6, então não admite o 6. Ele é apenas um limite, mas não admite como valor da classe. E o que é amplitude de classe? É a diferença entre o limite superior e inferior de uma classe. Então é tranquilo, né? A amplitude de classe é o limite, é a diferença entre os limites superior e inferior. E o que é ponto médio de uma classe? É a média entre o limite superior e o limite inferior de uma classe. Outra informação que é tranquila também. A média entre os limites nós chamamos de ponto médio. Vamos aí à questão 3. Dada a tabela de frequência abaixo, desenhe a tabela em seu caderno e sinalize onde estão localizados os elementos que se pede a seguir. Então, nós temos a tabela de frequência e na letra A pede a terceira, né, classe. Sinalize onde está a terceira classe. Então, nós temos aqui a terceira classe, certo? O LI da segunda classe, o LI minúsculo, é o limite inferior da segunda classe. Onde é que está? Nós identificamos ele aqui na tabela. O LI da quinta classe, sendo LI maiúsculo, então o limite superior. E onde é que está? Nós temos aqui que é o valor 14. E por fim, o símbolo aí, né, da sexta classe. Onde é que está? Aqui. O objetivo desse exercício, ele é bem simples, básico, mas é vocês trazerem a atenção para elementos importantes que serão necessários para a realização das novas atividades e interpretação da tabela.
Sem conhecer esses elementos, não é possível a interpretação de tabela. Vamos ver aí a questão 14, né? Observando a tabela da questão anterior, escreva o que se pede. E aí, letra A. Quais são os valores admitidos na quinta classe? Então, nós vamos verificar qual é a quinta classe, identificamos ela aqui, né? Os limites 12 e 14. Quais são os valores admitidos nessa classe? São os valores 12 e 13, porque 14, apesar de ser o limite, está excluído dessa classe. O símbolo determina isso. Esse símbolo que está entre os valores. Letra B. Qual o ponto médio da terceira classe? Então, como nós vimos, o ponto médio de uma classe é o quê? A média entre os limites. E aí, como é da terceira classe, vamos identificar ela aqui. E a média entre 8 e 9, ou 8 e 10 é o quê? 8 mais 10 dividido por 2, isso vai dar 9. Então, 9 é o ponto médio da classe 3. E letra C, qual a amplitude de classe nessa tabela? A amplitude de classe, como nós vimos, é limite superior menos limite inferior. E aí, pegando qualquer uma dessas classes, o valor será o mesmo. Como exemplo, a classe 1, nós vamos pegar o limite superior, que é 6, menos o limite inferior. Isso aí dá um valor que é 2. E é um padrão para todas as classes. A amplitude é a diferença entre o limite superior e inferior. Certo, pessoal? Tranquilo aí? Eu creio que sim. Vamos dar continuidade agora aos nossos estudos. E hoje nós iremos ver o que? Tipos de frequência. Certo? Então vamos lá. O primeiro tipo de frequência é o que a gente já viu, mas aí a gente não tinha qual o nome dado a ele. É a frequência simples ou absoluta, certo? E aí vamos ver o que é a definição. É o número de observações de um valor individual ou de uma classe. É o que nós já vimos. E aí nós temos duas tabelas, de valores individuais e valores de classe. Frequência simples ou absoluta é essas numerações de frequência, quantas vezes o valor se repete ou os valores de uma classe. Tranquilo? Simples, podemos dar continuidade. Outro tipo de frequência é a frequência relativa, certo? E aí vamos ver do que se trata. Representa a proporção de observações de um valor ou de uma classe em relação ao número total de observações, o que facilita a observação. Então é o seguinte, como ele está dizendo, é proporcional. Proporcional a quem? Ao total. E isso nos dá o quê? Uma porcentagem. E a frequência relativa se trata disso. Qual é a representação daquele valor ou daquela classe em percentual? Aí nós iremos aplicar uma fórmula bem simples, que é a seguinte. Frequência relativa, né, será igual à frequência individual da classe ou do valor dividido pelo total das frequências. Então fica da seguinte maneira. Para um exemplo, a frequência da classe 2, nós iríamos identificar qual é a frequência da classe e aí dividir pelo total de frequências de todas as classes juntas que nós temos aqui. Nesse exemplo fica da seguinte maneira. 7 dividido por 37 vezes 100. E aí nós obtemos o valor de 18,9. 18,9 aí, esta classe representa 18,9 do número total de observações. Certo? Então observe que frequência relativa se trata da porcentagem, do percentual que ela representa em relação ao total. Vamos ver aí outra frequência. Frequência acumulada. Então, do que se trata? Vamos ver a definição. É a soma de todas as frequências abaixo do limite superior de uma classe considerada. Então, vejamos bem. Se eu pegar um exemplo aqui, a frequência acumulada da classe 4. Nós iremos observar aí o limite dessa classe 4. E aí, a frequência acumulada será dada pelo seguinte operação. Iremos somar todas as frequências anteriores até a classe 4. E nesse exemplo nós teremos o quê? 4 mais 7 mais 8 mais 7. Né? Todas as classes, a frequência de todas as classes até a 4. Isso nos dá um total de 26. E é interessante compor
a tabela de frequência, né, a frequência acumulada, porque isso nos dá algumas informações muito eficientes. Por exemplo, essa informação quer dizer o quê? Que existe 26 crianças abaixo de 12 anos. Talvez essa informação seja necessária para alguma inferência. E aí, ao invés de fazer uma análise muito trabalhosa, a análise fica eficiente apenas em observar a tabela, ela pode ser extraída. E aí vamos para mais um tipo de frequência, que é frequência relativa acumulada. Então, semelhante a que nós vimos anteriormente, só que agora nós iremos considerar o quê? O percentual que já foi verificado anteriormente. É a soma de todas as frequências abaixo do limite superior de uma classe considerada, só que agora observada a frequência relativa. Então, se formos tomar como exemplo aqui a classe 4, qual é a frequência relativa? Iremos observar até a classe 4 e aí somar todas as frequências anteriores, né? No caso dela é relativa. Então iremos considerar todas as frequências aqui: 18,9, 21,6, 21,6, 18,9. E nós iremos encontrar um valor de 81. E aí, mais uma vez, essa informação é o que ela quer dizer. 81% das crianças têm abaixo de 12 anos, no caso do exemplo que nós estamos analisando. Certo? E aí, pessoal, é bem tranquilo, né? Requer só um pouco de atenção. Mas vamos ver agora elas todas numa tabela. Tabela de dados completa. Vamos ver aí todas uma a uma. Nesse primeiro momento, nós temos aqui destacada a segunda coluna, né? A primeira coluna são as classes com seus limites. E aqui a frequência, ó, frequência absoluta, FI. Certo? Na primeira coluna, a frequência de cada classe. E na segunda coluna nós temos o que? O ponto médio, que aqui é bem simples. O que é o ponto médio? A média dos limites da classe. É tranquilo, mas é muito importante para a gente poder ter uma análise mais eficiente. Na terceira coluna nós temos o que aqui? Frequência relativa, que é aquela frequência que é dada pelo percentual que essa frequência representa em relação ao total. Ou seja, a classe 1 tem 18,9% do total. A classe 2, 21,6% do total. E assim sucessivamente. A classe 6 tem 2,8% do total. Certo? E aí, a quarta coluna, a quinta, né? Nós temos aí a frequência acumulada. E o que é que se trata? Se trata dos valores aqui, só que de uma forma acumulada. Ou seja, A1, classe 1 é 7, igual, né? A frequência também individual, é simples, a frequência é simples. Mas a acumulada da classe 2 é o quê? 1 mais 2, é 15. Então, e da classe 3, a frequência acumulada, 15 mais 8, 23. E assim sucessivamente. Da classe 4, 23 mais 7 é 30. E assim até concluir a tabela. Certo? E por fim nós vemos aqui na última coluna frequência relativa acumulada, semelhante à coluna anterior, só que agora observando a frequência relativa, ou seja, na classe 1, qual é a frequência relativa acumulada? É igual à frequência relativa aqui. Na classe 2, eu somar 18,9 mais 21,6 é 40,5. E para a classe 3, soma 40,5 mais 21,6. E aí nós obtemos o valor de 62. Da classe 4, da mesma maneira, 62 mais 18,9, que dá 81. E assim sucessivamente. Pessoal, então esse é o conhecimento que nós iremos continuar estudando. A atividade agora proposta que nós iremos identificar é isso, a construção, a consolidação desse aprendizado, certo? Então nós ficamos a aula por aqui hoje. Boa sorte e até a próxima.